Eu acredito que quando você ouve a frase "o vilão que venceu no final", provavelmente você deve pensar no Thanos. Quando eu mencionei sobre isso na aba comunidade do canal, que agora é chamada de posts, muita gente comentou o put de Jojo parte 6, também conhecido como a parte que a Netflix destruiu com a péssimo lançamento. Mas pra minha surpresa também teve gente que comentou o vilão de Miraculous Ladybug. Eu tô bem desatualizado pelo visto com essa série. Mas o que esses três vilões têm em comum, considerando que o de Ladybug finalmente ganhou, é que de alguma maneira a vitória deles sempre é amenizada no final. Afinal de contas, heróis não são permitidos a viverem com o fracasso deles. E onde isso os leva? De volta pro vilão. Mas o ponto é que, como eu disse, todos esses vilões que eu mencionei, tirando de Miraculous, que eu não tenho certeza, e uma grande maioria de vilões que venceram no final, sempre tem a sua vitória de uma maneira mais suavizada. Algum jeito eles dão. Mas e se eu dissesse pra você que eu encontrei uma mídia onde o vilão vence no final e não tem meio termo, não tem vingança, não tem um jeito de reverter? Ele venceu, o herói perdeu e acabou. Pra explicar melhor isso, eu preciso te apresentar aos personagens dessa história. Vamos lá, a Logan, e não é o Logan que você tá pensando, é a Logan aqui, é a nossa protagonista, que acabou de perder a irmã dela, pelo menos a história dá a entender que não faz muito tempo, e ela tá obcecada em recuperar / se vingar da morte da irmã, ao ponto de que ela vai atrás de fazer um contrato com o diabo, ou pelo menos com o demônio, primeiro que ela conseguir invocar. E não ironicamente, isso é o que mais você precisa saber sobre a personagem protagonista dessa história. E é claro, a gente tem o nosso antagonista, vulgo o demônio, que vai proporcionar pra a Logan a chance de se vingar / trazer de volta a irmã dela. E presta atenção nisso que eu tô falando de se vingar / trazer de volta, que isso vai ser importante logo logo. E agora que você conhece os dois personagens mais importantes dessa história, eu finalmente posso te contar a história do vilão que venceu no final. E com perdeu, eu quero dizer que a irmã dela foi assassinada, e é claro que ela não consegue seguir em frente com isso, e decide que vai atrás de alguma maneira de trazer a irmã dela de volta, ou pelo menos é isso que ela acreditava, ou fingia acreditar. E nisso ela acaba fazendo um ritual que acaba invocando o Mephistófeles. A história não deixa exatamente muito claro que tipo de ser cósmico fenomenal ele é, mas dá pra gente perceber que o cara não é coisa boa e ele é realmente um demônio. Muito poderoso, mas um demônio. E ela diz que tá atrás da irmã dela, ela quer salvar a irmã dela. E o Mephistófeles fala que, pô, você não serve de nada pra mim, tu não tem nada pra me oferecer, pra que eu vou te ajudar? E aí ela fica meio puta, mas ele para e pensa, pera aí, eu tenho uma proposta pra você. E aí que ele diz que ela vai ter que passar por 3 desafios. E pra superar cada desafio, ela vai ter que tirar a máscara da pessoa em si. Mas em um desses 3 desafios, ela vai ter que trazer pra ele a máscara da pessoa, ou melhor dizendo, uma máscara que vai estar com a pessoa que assassinou a irmã dela. E fala que se ela não conseguir cumprir isso, ela vai perder a alma dela pra ele. Obviamente ela aceita isso e a gente vai pro primeiro desafio, onde, pra resumir bem, até porque não tem muito o que se falar, a não ser se você for se aprofundar muito, é um desafio onde ela tá sendo confrontada por toda a situação que ela passa e meio que sendo literalmente arrastada por isso. Não exatamente literalmente, mas você vai entender o meu ponto. Mas é claro que é o primeiro desafio, ela vai conseguir superar isso tranquilamente. Ela pega a máscara do cara e já corta pro segundo desafio, onde a gente para em um lugar cheio de espelhos, e claramente o desafiante da vez, ela não teria a mínima chance de nenhuma maneira. E é aí que vem a jogada interessante desse desafio. O cara da máscara propõe pra ela 2 opções. Uma, ela desiste de tudo aquilo e ele vai dar pra ela a chance dela seguir em frente e viver a vida dela. Ou 2, ele oferece a máscara pra ela, só que sabendo dos riscos que vai ter. Ele fala mais coisas, mas como eu tô tentando fazer com que você dê uma chance futuramente pra essa animação pra assistir completa, eu não vou falar exatamente tudo o que ele propõe, mas não é tão grande coisa assim. O ponto é que você deve estar pensando, nossa, isso não vai valer a pena, ela vai escolher a opção de voltar pra casa. Não mesmo. É óbvio que ela pega a outra opção e vai até o terceiro desafio, onde ela tá em um baile de máscaras, onde ela reencontra a alma da irmã dela. E só pra constar, pelo que a obra dá a entender, esse foi o momento em que a irmã dela foi tirada a vida da irmã dela. E eu não sei se você lembra, mas eu disse que o Mephistófeles fala que em um desses desafios, o cara que estaria com a máscara que ela deveria pegar seria o assassino da irmã dela. E como você já deve estar imaginando, a gente tá no terceiro desafio e até o momento ele não tinha aparecido. Então sim, agora ela vai encontrar e enfrentar o cara que matou a irmã dela.
E não ironicamente ele faz isso de novo, nessa ilusão, por assim dizer. E agora a protagonista tá confrontada com a seguinte coisa: ela pode pegar a máscara desse cara, entregar pro Mephistófeles e ter a chance de trazer a irmã dela de volta. Ou ela pode se vingar desse cara aí e matar ele em honra, por assim dizer, a memória, ou seja lá o que você queira interpretar, da irmã dela. E você lembra que eu disse que você não podia esquecer do fato de que tinha um rolê de querer trazer a irmã de volta para vingar a morte dela? Então, apesar do assassino da irmã dela ficar provocando a protagonista o máximo que ele pode, no final das contas ela acaba matando ele. Mas não exatamente e unicamente só por causa das provocações, mas porque no fundo o desejo dela de vingança era maior do que o desejo de trazer a irmã de volta. É tanto que no começo da obra, ou melhor, no começo da obra, o Mephistófeles fala que ele quer saber se a vontade de salvar a irmã dela é maior do que o desejo dela de vingança. E como você já notou, o desejo de vingança foi maior. E é claro que nesse momento o Mephistófeles aparece cobrando a alma dela. Afinal de contas, um acordo foi feito há muito tempo atrás. E eu acho muito engraçado como ela diz que não, ele merecia, ele tinha que acontecer isso com ele, porque o que ele fez e não sei o que. E assim, ela tá errada no ponto de que o cara merecia e tudo mais, nananana. Vai pro seu questionamento. Na minha opinião, não, ela não tá errada. O problema é que não era esse o contrato que eles fizeram. Ele disse que se ela falhasse em um dos desafios, a alma dela iria pra ele. E foi o que aconteceu. O Mephistófeles pegou a alma da Logan e transformou em uma peça de xadrez, o que eu achei até interessante o conceito, mas depois a gente fala disso. E foi isso, ele venceu. O vilão venceu no final. E aí você pensa, não, mas tem mais. Ela vai ter alguma segunda chance, vão meio que ajudar a alma dela a se... Não, acaba aí, não tem mais. Acaba com o vilão vencendo a protagonista. Se você chegou até aqui e tá me ouvindo, é porque você ficou de alguma maneira interessado na obra. Com certeza não foi por causa do meu vídeo, foi por causa da obra. E pra matar sua curiosidade, o nome da obra se chama Pandemonium. Eu vou botar como ela se escreve na tela. E aí vocês perguntam, onde eu acho essa animação? Onde é que está? Tá no YouTube, no canal chamado Goblin Paris. Eu acho que é assim que pronuncia. Também vai estar tudo no vídeo, tá ligado? Tanto o nome quanto o canal em si. E no momento que eu tô fazendo esse vídeo, essa animação não tem nem 1 milhão de visualizações. Tem mais de 1.000 milhão, que não é pouca coisa, mas não tem nem 1 milhão. E ela é muito, muito boa. E ela foi lançada há pouco mais de 1 ano. Ou seja, em outras palavras, uma animação indie. Que, cara, se aproveitou muito do fato dela não estar por dentro, ou melhor dizendo, sendo investida por uma grande empresa bilionária que vai dizer como as coisas devem ser feitas, que vai fazer mudanças que não agrade a ideia original e tudo mais, ou melhor dizendo, que não agrade eles, e meio que se afastando do que seria a ideia original. E aqui não, aqui eles conseguiram contar a história deles em pouco tempo, inclusive, de uma forma magnífica, sem nenhuma intervenção. E essa é outra coisa que essa obra me impressiona muito. Eles conseguiram contar muito em pouquíssimo tempo. Eu já assisti filmes de 1h30, 2 ou até mais, que não tem nem metade da profundidade que essa animação de 7 minutos tem. Eu queria separar uma parte específica só pra falar da Logan e do Mephistófeles, ou seja, o protagonista e o vilão, porque eles são das coisas mais interessantes dessa obra. Porque, por exemplo, a própria protagonista, você consegue ver que ela tá toda lascada mentalmente. E apesar dela orar como se ela quisesse trazer a irmã dela de volta, tá claro que ela só queria vingança. E é muito doido isso, porque ela queria se vingar, mas ela tinha chance de trazer a irmã dela de volta. Mas ela não conseguiu deixar a vingança dela, a sede de vingança, pra trás. E isso acabou com ela. E acabou com a chance dela salvar a irmã dela. Mas não só isso, como também tem o fato de que como ela não consegue deixar isso para trás e seguir em frente, ela acabou se ferrando completamente. E é uma lição extremamente interessante que passa pra gente sobre essa questão de, por mais que a gente perca pessoas importantes, e às vezes de uma maneira que você realmente fique puto da vida, seguir em frente talvez seja a melhor escolha que você possa fazer. Porque ficar preso nisso, ficar preso em vingança ou ao passado, pode acabar destruindo também você. Meio que eles usaram a protagonista para passar uma lição parecida com o menino e a garça, que é viva. Não esqueça das pessoas que se foram, mas ainda assim viva. Já o Mephistófeles eu gosto porque ele é
uma adaptação interessante aqui. Olhando pelo visual dele, não dá pra negar, o cara é bonitão. Porém, isso não é única e exclusivamente porque eles queriam fazer um demônio bonitão e não sei o que. O design aqui é algo que não é só bonito por ser bonito, eles usaram isso como artimanha. Afinal de contas, uma aparência mais agradável torna ainda mais fácil manipular alguém que já estava em meio que uma abertura para ser manipulado. E eu acho isso interessante porque a gente vive numa época onde demônios são tipo muito... redimidos não é a palavra certa, mas... acho que você sabe o que eu quero dizer. Eu culpo muito Demon Slayer por isso. Demon Slayer estragou as coisas. Piadas à parte, tem tipo 2 obras que tratam demônios de maneiras extremamente interessantes, na minha opinião. Uma dessas obras é Chainsaw Man. Afinal, a Makima é o demônio do controle, então ela tem uma aparência totalmente desejável, por falta de outras palavras melhores, para o YouTube não dar problema com o vídeo. Faz todo sentido o design dela ser tão desejável, então você olhar e falar, por favor, Makima, pise em mim. Piadas à parte, você entendeu o que eu quero dizer. E a segunda obra que eu vi tratar essa questão dos demônios de uma forma interessante foi Freedom. Afinal de contas, uma boa parte dos demônios tem uma aparência mais humana, só que isso conversa muito com a obra dos demônios usarem tanto a aparência quanto a fala humana para enganar os humanos e se aproveitar disso. E agora tem essa terceira obra que eu vi, que foi o Pandemonium, que faz o vilão, vulgo o demônio, ter uma aparência mais atrativa, mas que casa perfeitamente com a obra em si. Outra coisa que eu gosto muito nessa obra é o final, e não ironicamente foi o que me fez querer falar dela. Não existe uma segunda chance, não existe uma tentativa de se vingar, não existe, como eu falei, um ser que meio que se dói pela protagonista e tenta dar pra ela uma chance de voltar e pelo menos se salvar. Não existe isso. Ela perdeu, ela teve a chance dela, mas ela desperdiçou, e o vilão ganhou. E o melhor de tudo, que existe uma manipulação do vilão por trás. Toda essa situação foi criada sabendo que ela perderia. A gente tem alguns finais em que sim, as coisas não acabam muito bem, mas eu não sei, eu sinto que a animação isso é algo que não tem tão frequente quanto poderia. E quando tem, não é exatamente tão bem feito assim. Mas uma obra de 7 minutos conseguiu fazer isso de uma maneira maravilhosa. É o seguinte, quem me conhece sabe que eu sou um grande fanboy de animação 2D. Eu tô falando sem parar dessa animação por um longo tempo, e quem sabe que eu sou um fanboy de animação 2D ficou, uai, esse cara não vai falar sobre o fato dela ser uma animação 2D? Bom, agora é o momento para eu poder fazer isso. Não, ironicamente, foi o que me chamou a atenção quando eu fui clicar para ver esse negócio, o fato de ser 2D, mas eu me impressionei muito com o nível de qualidade. Eu sei que alguém vai falar, mas são só 7 minutos, dá pra fazer isso aí de boa e não sei o que. Irmão, você não sabe o que você tá falando, tá ligado? Você não sabe. E assim, se você assistir ali, da maior qualidade possível, tu vai ver que o negócio não só é extremamente bem feito, mas tem um carinho muito grande nos designs, nas roupas que os personagens usam, nos cenários, tudo é muito, muito bem feito, sabe? E é muito bizarro pensar que 7 minutos, um curtazinho, conseguiu dar uma surra em várias empresas grandes que fazem uns bagulho porco, sabe? E sim, eu estou comparando temporadas inteiras com vários episódios com uma equipe gigantesca, com um short que eu não sei quantas pessoas foram responsáveis por animar, mas com certeza não foi nem metade do que uma equipe de animação feita por uma empresa grande teria. Mas dito tudo isso, eu também gostei muito dos personagens, da ideia que foi colocada, e eu queria muito ver o que essa equipe em específico, ou pelo menos as pessoas que escreveram essa história, teriam pra contar mais, sabe? Se você procura alguma outra coisa que de alguma maneira te surpreenda, do mesmo jeito que talvez essa obra possa te surpreender, assista Freedom. Bye!